olá, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa É Falar que nos Entendemos. Sejam todos bem-vindos a este momento de rara beleza hoje, mais uma vez, porque os meus convidados hoje são efetivamente de luxo, à semelhança de todos os outros, verdade seja dita. Mas hoje o tema é particularmente importante para aquilo que é a prática profissional dos interventores sociais, e todas as pessoas que cuidam efetivamente das pessoas idosas em contexto institucional, em contexto de centro-dia, de serviço de apoio ao domicílio, em pessoas que cuidam de terceiros de uma forma geral, mas naturalmente de uma forma centrada naquilo que é a pessoa idosa. Portanto, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Dizer-vos também que este programa fica gravado nesta página. Portanto, na eventualidade de, por algum motivo, não poderem acompanhar, o programa fica gravado, podem resgatar o programa e teremos todo o gosto em saber que passaram por lá. A qualquer momento podem deixar os vossos comentários, podem deixar algumas questões aos meus convidados. Dizer-vos que já temos aqui algumas perguntas, surpresa para os nossos convidados. Perguntas bastante interessantes. Agradecer mais uma vez ao facto dos nossos convidados terem aceitado este desafio. Dizer-vos que este é um programa, a quem nos tem seguido, este é um programa que dá conta daquilo que são os temas centrais que me parecem ser fundamentais para a população mais envelhecida e para as pessoas que de alguma forma têm interesse nestas áreas. E claro que é sempre o meu objetivo trazer para a cena gerontológica pessoas e profissionais de excelência que têm e que desenvolvem boas práticas, que exploram conhecimento científico para nos dar maior profundidade naquilo que é a forma como nós atuamos. Esta pretende-se que seja uma conversa franca e honesta entre três pessoas, mas mais do que uma conversa entre três pessoas, pode ser uma conversa com muito mais pessoas a partir do momento em que deixem os vossos comentários, deixem as vossas questões e com certeza que serão feitas em direto para os nossos convidados. Bom, dizer-vos ou recordar-vos que a metodologia deste programa é muito simples. Eu estarei à conversa durante a primeira meia hora com a primeira convidada, que todos vós já sabem quem é. Depois, passada essa meia hora, eu vou chamar o nosso convidado mistério, que ainda não vos vou desvendar qual é, mas para garantir que a surpresa será imensa, peço-vos que não saiam desse lado, porque vai valer muito, muito a pena ouvir este colega, este profissional que tanto tem feito pela humanitude em Portugal. Portanto, vou chamar para já a nossa primeira convidada. E a nossa primeira convidada, olá, professora Joana. Olá, olá. Olá, Ricardo. Olá a todas as pessoas que eu não vejo, mas olá, boa noite a todos. Obrigada. Nada, obrigado eu por ter aceitado o convite. A professora Joana, naturalmente que se vai apresentar, mas dizer-vos que eu conheço a professora Joana no seguimento do mestrado em Serviço Social que tirei na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Coimbra, instituição que eu recomendo e formação que eu recomendo vivamente para quem quer aprofundar aquilo que é o serviço social em Portugal e no mundo. É uma professora de referência, é uma mulher de referência, por isso é que eu a convidei, e uma grande amiga. Portanto, seja bem-vinda, professora Joana. Não sei se quer apresentar mais, quer dizer mais qualquer coisa sobre si. Bom, eu julgo que não sei só se as pessoas quiserem colocar alguma questão, mas de facto eu penso que o mais importante, o Ricardo já disse, o meu nome é Joana, sou professora de facto da área de Serviço Social na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. A minha expectativa é que muitas das pessoas que estão desse lado, obviamente, dispensem mais apresentações porque nos conhecemos bem.
Prefiro, obviamente, agradecer-lhe também e, ao mesmo tempo, elogiar não só o Ricardo pela sua iniciativa deste programa, porque acho que é absolutamente genial nesta altura do campeonato, que eu imagino que estamos todos tão cansados com a situação da crise pandémica, e o Ricardo a ter encontrado força, vontade e grande motivação para criar este programa, que a primeira vez que eu vi pensei, mas como é que ele é capaz de, ao final do dia, ainda conseguir fazer uma coisa destas, e sobretudo com o cuidado que tem, com a delicadeza com que trata os seus convidados, a forma como nos vai abordando e nos vai inteirando. E ao mesmo tempo também agradecer muito às pessoas que nos estão a acompanhar neste momento, porque claramente são pessoas muito sensíveis aos temas que o Ricardo vai apresentando, em que claramente a questão relacionada com as pessoas mais velhas devem ser, com certeza, participantes com uma particular sensibilidade, e então eu acho que isso é o que nos une a todos neste momento, é de um modo ou de outro, profissionalmente, se calhar até pessoalmente, nós todos nos sentimos ligados a esta temática, porque todos nós nos preocupamos, todos nós trabalhamos, ou todos nós somos netos ou filhos de alguém que é mais velho, e portanto eu julgo, quer do ponto de vista pessoal, quer profissional, eu acho que apesar de não nos vermos, eu não conseguir identificar quem são as pessoas, que é talvez a maior desvantagem do mundo digital, a verdade é que nós pelo menos sabemos que temos aqui um tópico que nos une. E então é nessa medida, e se calhar o único tópico que eu poderia acrescentar da minha apresentação é que também, para não enganar os seus convidados e participantes, é que efetivamente eu não sou propriamente uma especialista na área da gerontologia, não é? É bom deixar isso claro. Eu presumo que muitas pessoas que estão a assistir serão muito mais especialistas, muito mais conhecedoras de questões relacionadas com a gerontologia ou geriatria do que eu. O Ricardo é garantidamente também uma dessas pessoas, e o nosso convidado mistério também, pelo menos já sabemos que é um homem, portanto... E, portanto, dizer-vos, deixar-vos bem claro que, de facto, não é uma área que eu seja de suma, não é a minha especialidade, mas julgo que combino algumas experiências profissionais e pessoais que talvez tenham feito com que o Ricardo achasse interessante trazer-me esta conversa. Julgo que é importante a ligação que eu tenho ao contexto hospitalar, ou seja, muita da minha observação e da minha experiência provém, obviamente, da área do serviço social em contexto hospitalar, que é uma área que me acompanha em toda a minha formação desde que me licenciei, tirei o mestrado e o doutoramento, e que a área da saúde para mim é absolutamente referencial no meu percurso, e em que, claramente, as questões relacionadas com as pessoas mais velhas estão presentes na nossa vida. Depois também aquilo que foi uma experiência que também provavelmente alguns de vocês vivenciaram comigo, que foi a experiência do WIN Project, que foi um projeto de intervenção comunitária direcionado para as pessoas efetivamente com mais idade no tecido urbano da cidade de Coimbra, que foi, posso-vos dizer, a experiência mais emocionante do ponto de vista profissional que eu pude desenvolver com os meus alunos de vários anos, e portanto, e que sei que para eles também foi uma experiência absolutamente enriquecedora, encantadora, e que nos proporcionou um crescimento gigantesco. E depois, por outro lado, a minha própria experiência pessoal, não é? O facto de ser filha e neta e sobrinha de pessoas com idade muito avançada, e que eu faço questão, obviamente, de acompanhar da forma que eu sei melhor e da forma que eu posso, e que claramente muitas vezes também me julgo um expert por ser capaz de o fazer. E julgo que talvez é neste contexto que a minha apresentação pudesse ser acrescentando alguma coisa para não deixar ninguém, obviamente, depois decepcionado com a minha intervenção, mas venho sobretudo falar-vos com o meu coração e com aquilo que é a minha capacidade de observação sobre as questões. O tema que o Ricardo nos coloca é um desafio muito, muito, muito interessante, e que, ainda que nos pareça falar do tempo uma coisa abstrata, ou uma coisa relativa, ou uma coisa que nós podíamos agora aqui entrar numa grande discussão sobre isso, mas a verdade é que eu fico encantada com este tema, e sobretudo quando associamos a questão do tempo, de facto, a pessoas mais velhas. Uhum. Portanto, obrigado, professora Joana, mais uma vez por ter aceitado. Já temos aqui muitas pessoas que nos estão a seguir, alguns deles eu sei que são meus colegas que passaram pela carteira da Faculdade de Psicologia, portanto, seus alunos. Obrigado por estarem desse lado.
Um obrigado especial, e este não pode deixar de ser, ao António Sérgio Elias de Silva, porque é um conterrâneo aqui da cidade de Leiria e tem-nos acompanhado desde o primeiro programa, e um obrigado e uma vénia especial ao António. E bom, vamos começar, e sem mais demoras, reforçar que efetivamente o tema de hoje versa precisamente sobre o tempo das pessoas idosas e o tempo das instituições, desafios associados à humanização dos cuidados. E a primeira pergunta que eu iria perguntar que eu iria fazer à professora Joana era: as consequências do envelhecimento populacional e individual integram numa das principais conquistas da humanidade. Isso é indiscutível, parece-me. E colocam simultaneamente novos desafios que urgem ser conhecidos e ultrapassados para que as pessoas e as sociedades colham o benefício dessa longevidade. Sabemos, porém, que a noção tradicional de velhice, associada essencialmente às perdas, ainda permanece, em algumas sociedades, inalterada, o que joga naturalmente contra todos nós. Nestes novos desafios trazidos pela longevidade, inicialmente conotados como problemas, e uma vez que a professora, sendo especialista naquilo que é a área do serviço social, em que medida é que pode o serviço social se posicionar por forma a encarar esta fase da história como uma oportunidade de humanismo e de cidadania? Isso parece uma pergunta de um exame. Ok. Os Mas meus vai alunos passar com estiverem aí distinção, agora. não tenho dúvida. Logo se vê, mas os meus alunos neste momento que estiverem a estão a adorar, a dizer agora é a tua vez de te desenrascares. Bom, há um primeiro ponto que eu de facto, eu provavelmente, eu vou dizer muitas coisas que toda a gente acha também e pensa da mesma maneira e portanto será muito difícil, como eu digo, para uma plateia que eu parto do ponto de partida, tenho como ponto de partida que são especialistas na matéria, provavelmente não vou acrescentar grandes novidades, mas há uma coisa que eu acho que nós devemos verbalizar mais e que nós devemos discutir e dizer abertamente, é que não há dúvida nenhuma que quer do ponto de vista da academia, quer do ponto de vista das conversas do senso comum, quer daquilo que são as preocupações dos meios de comunicação social, aquilo que são as preocupações, nomeadamente, dos políticos, a forma como nós expressamos a conquista da longevidade traz sempre uma carga negativa, o que é uma coisa absolutamente paradoxal, com aquilo que devia ser considerado uma grande conquista. Reparem como todos nós que temos uma média de idades, eu vou colocar uma hipótese, que temos uma média de idades na casa dos 30, 35 anos, presumo que estejamos aqui pessoas desde os 20, se calhar, até uma idade mais avançada, portanto vamos imaginar que temos uma média de idades aí de 35 a 40 anos nesta plateia. Reparem como nós achamos confortável ter 35, eu não tenho 35, atenção, eu tenho 44, portanto tentar aqui ganhar uns anos. Reparem como é bom eu pensar, ok, eu tenho 44 anos e eu ainda posso viver mais 44. Isto é uma coisa que me dá algum conforto, não é? Se tudo correr bem, dá-me algum conforto imaginar que isto vai acontecer. E nós, individualmente, até construímos o nosso dia-a-dia, a nossa vida, os nossos projetos de vida, os nossos objetivos, com alguma tranquilidade, porque ganhamos uma certa sensação de invencibilidade, não é? Porque agora temos tempo para envelhecer. Porque antes o que é que acontecia aqui há umas pequenas décadas atrás? É que não sabíamos se chegávamos lá. Portanto, se calhar nem valia a pena pensar muito no assunto, porque se calhar não sabíamos se íamos chegar lá. E de facto há uma percentagem da população que não se preparou para chegar lá e por isso é que agora também ainda temos alguns problemas. Mas a verdade é que isto devia ser festejado, devia ser comemorado, que é eu saber que tenho 44 anos e se tudo me correr bem, obviamente, há alguma probabilidade de eu, de facto, poder viver mais 44 anos, eu gostava muito. E então, quem estiver aí, que esteja na casa dos 20, 25, 30, ainda está melhor do que eu, porque pode pensar que, inclusivamente, pode ultrapassar os 100 anos. Então, isto devia ser, este ganho de longevidade, não há dúvida nenhuma que devia ser abordado, quer do ponto de vista político, social, económico, como uma enorme vantagem, como uma conquista. E a verdade é que isso muitas vezes não é feito, muitas vezes coloca-se a questão, obviamente, do enorme problema da segurança social. Porquê? Por causa das pessoas de idade, coloca-se o problema
muitas vezes aquilo que é a agilidade, por exemplo, dos serviços, a agilidade de vários contextos do nosso cotidiano e colocam-se em causa por causa da presença das pessoas com idade avançada. Muitas vezes invertemos aquilo que é uma enorme vitória. E, portanto, eu gostava de deixar logo aqui como ponto de partida que no meu discurso, todos os dias, eu própria me controlo, ainda que para que não caia no estereótipo de, efetivamente, de poder envolver-me ou na escrita de um texto ou na leitura de um livro ou naquilo que é a transmissão numa aula, por exemplo, desta noção de que a longevidade pode trazer uma carga potencialmente negativa. Então, é de evitar ao máximo que nós façamos essa abordagem para que possamos, de uma vez por todas, enfrentar aquilo que são os reais problemas da longevidade, porque eles de facto existem. Nós, em primeiro lugar, porque não estamos preparados para eles, porque as próprias pessoas não se prepararam, porque não acreditavam sequer que era possível viver tantos anos, todos tantos anos, porque alguns até viviam, mas não era a maior parte da população. Então, isto é um tópico que, de facto, nós agora temos que começar a desmontar outra vez e a começar a construir novamente. Até porque, como o Ricardo dizia no programa anterior, no fundo estamos a pensar também para nós, não é? Estamos a pensar para aquilo que nós vamos colocar. Mas depois, e portanto esta questão da longevidade coloca-se depois naquilo que eu gostava, talvez então, de começar a aproximar-se naquilo que eu sei eu, que o convite que o Ricardo me fez tem a ver com uma apreciação então do que é o tempo e do que é o tempo quando nós ganhamos uma enorme capacidade de viver muito mais tempo. Qualquer pessoa, não sei se vocês já estão a acompanhar, mas as pessoas que já nasceram neste século já muito provavelmente vão viver até aos 150 anos. Portanto, já é essa previsão, o que significa que o nosso tempo vai estender. Mas, enquanto também não conseguimos atingir esses anos que nós temos extra com o máximo de qualidade de vida possível, porque também é isso que se pretende, há aqui uma noção do tempo que pode ser precisamente discutida. Eu tenho aprendido isso muito, devo-vos dizer, não exatamente nos livros, não exatamente num artigo científico ou em qualquer trabalho de desenvolvimento de investigação. Tenho que confessar logo isto à partida, porque se me pedirem recomendações científicas é muito difícil eu dar-vos essas recomendações, que é a capacidade que nós temos de pensar ao contrário. Quando trabalhamos com pessoas que têm uma idade avançada, em vez de considerarmos que temos muito tempo e que não precisamos ter pressa e que podemos executar os planos de intervenção devagar, com calma, porque afinal de contas eles não têm onde ir, não têm ninguém que os vá buscar, não têm nenhum horário para cumprir, já estão fora do mercado de trabalho, não têm compromissos e muitas vezes acabamos por relaxar a nossa própria atitude pensando que nós é que somos verdadeiramente ocupados e nós é que temos objetivos para cumprir, nós é que temos coisas para fazer, nós é que temos que ir, nós é que temos que sair às 5, ou nós é que temos que ir buscar o nosso filho às 7, ou nós é que temos que nos levantar às 6 da manhã. E achamos que as outras pessoas, como estão em contexto, quer seja residencial, quer seja na sua própria casa, achamos que a partir de uma certa altura elas deixam de ter essa função de cumprimento do seu tempo. E aquilo que eu penso que de alguma forma encantou o Ricardo nas discussões que nós vamos desenvolvendo é precisamente uma apologia que privilegia a nossa rapidez a favor do tempo do outro e não a favor do nosso tempo. Ou seja, tentando explicar isto um pouco melhor, a ideia que é o meu ponto de partida é pensar assim: eu tenho 44 anos e já vivi cerca de 36 mil dias. E, portanto, peço desculpa, já vivi, se eu quiser chegar aos 100 anos, deixem-me só aqui buscar a minha cábula, porque eu tenho aqui, não sei os números de cor, mas eu queria só dizer isto. Eu tenho 44 anos, isto significa que eu já vivi 16.070 dias. Se eu chegar aos 100 anos, significa que eu vou viver 36.524 dias. Eu só tenho, ainda tenho 16 mil, eu já olho para isto com algum pânico, confesso que já só me faltam 20 mil para chegar aos 100. Mas a verdade é que faltam-me 20 mil. E depois eu paro para pensar assim, então e quando só me faltarem 1000 dias para eu viver? 1000 dias são cerca de 3 anos e pouco. Como é que eu vou gerir esses 1000 dias que me faltam para viver? E a diferença entre mim e uma pessoa mais velha é que essa pessoa cada vez mais tem a certeza que só lhe faltam os 1000 dias. Eu, por acaso, eu não sei. A mim também podem faltar menos de 1000 dias para viver. Isso é verdade. Nenhum de nós sabe e isso é a parte boa da vida. Mas por outro lado, as pessoas mais velhas e as pessoas, à medida que se aproximam dos 100 anos, elas ganham uma noção muito clara do número de dias que lhes falta viver. Então a pergunta que se coloca é:
sim, eles têm esse input, começam a ter esse input mais garantido. Aliás, não é por acaso que a partir de uma certa altura eles começam a dizer já não devo andar cá há muito tempo, já não deve faltar muito para eu morrer, já começam a fazer essas previsões, já não deve faltar muito. Nós não gostamos de ouvir que nos digam esse tipo façam esse tipo de observações, mas a verdade é que eles sabem, porque às vezes é um teste que nos fazem, mas por outro lado não é. É mesmo uma comprovação daquilo que eles sabem. Quer dizer, se eu tenho 90 anos e se eu sei que na melhor das hipóteses eu posso potencialmente viver até aos 100, portanto eu sei que me faltam qualquer coisa como 2000 dias para viver. Bom, mas o ponto onde eu quero chegar é que eu gostaria e gostava que o meu contributo fosse como é que nós profissionais, independentemente da área profissional, independentemente da nossa formação de base, como é que nós podemos integrar esta informação, esta preocupação sobre o tempo destas pessoas nas nossas formas de atuação. Primeiro, como é que eu, Joana, posso integrar esta preocupação na gestão do dia-a-dia que eu tenho na relação com as pessoas que já têm uma idade muito mais avançada? Ou como é que eu, Joana, profissional, que trabalho numa ERP, ou que trabalho num SAD, ou que trabalho num centro de atividades ocupacionais, ou que trabalho num contexto de lazer com idosos, como é que eu posso potenciar estes 1000 dias para que eu transforme o respeito que nós devemos ter pelo tempo que nos é dado a favor dessas pessoas e não a meu favor ou a favor das organizações ou das instituições. No fundo, é nós podermos integrar, desculpem, é mais uma variável para pensar, é mais uma variável para integrar nos processos de reflexão sobre as dinâmicas de intervenção e as próprias dinâmicas das instituições ou das organizações ou dos serviços. Mas a verdade é que seria, no meu ponto de vista, atenção, ok? Do meu ponto de vista, seria muito interessante nós podermos enquadrar nos nossos desenhos, nas nossas arquiteturas sobre o processo de intervenção, a questão do respeito pelo tempo do outro. Porque, reparem, o tempo é uma coisa que nos é dada. Nós não sabemos quanto nos é dado, mas ele é-nos dado. Nós, de facto, nascemos e não sabemos se nos vão dar os tais 36.000 dias, ou só nos vão dar 1000 dias, ou se nos vão dar 5.000, 15.000, mas a verdade é que nós devemos respeitar o tempo. Está aqui a Maria a dizer que o respeito... ela está a dizer que é muito boa. Eu pensei que ela estava a afirmar que ela respeita o tempo. Ótimo. Então eu gostava só de acrescentar mais uma coisa. Se eu quero respeitar o meu tempo, porque nós todos corremos contra o tempo, queremos fazer imensas coisas, como profissionais a pergunta é como é que eu respeito o tempo do outro? Como é que eu, nas minhas ações, o que é que está previsto na eficácia do meu plano de intervenção, o que é que está previsto para eu respeitar o tempo do outro? Porque quem somos nós para dizer que ele tem tempo, não tem onde ir? Ele tem tempo, não tem ninguém que lhe vai buscar. Ele tem tempo porque não tem tarefas, não tem compromissos, não tem nada para fazer. Ficar aqui sentado a tarde toda ou ficar só metade da tarde é completamente indiferente. Mas a verdade é que se nós pusermos... Há um vídeo muito engraçado do Serviço Nacional de Saúde inglês que põe os números do tempo na testa. E então põe uma pessoa, por exemplo, aqui 1001 dias, e ela está deitada numa cama do hospital. E depois a enfermeira faz as coisas que tem a fazer e depois vai-se embora, apaga a luz e o contador desce para 1000. Significa que aquela pessoa passou um dia no hospital e que efetivamente reduziu. E nós muitas vezes não paramos para pensar e para refletir até que ponto é que nós podemos melhorar a eficácia da nossa intervenção para que o respeito pelo tempo do outro seja uma variável tão importante como pensar na alimentação equilibrada, pensar na atividade física, pensar em todas aquelas coisas que nos fazem bem. E, portanto, seria, talvez, e no fundo julgo que este é o meu contributo mais, que eu penso que o Ricardo apreciou mais, que é precisamente a questão, a capacidade de nós podermos incorporar. Eu sei que muito provavelmente muitos de vocês já o fazem, já têm isso também nos próprios planos de ação da vossa instituição, mas provavelmente outros não, outros colegas não o fazem, outras instituições não. Então o que é que seria revolucionário? Era se todos nós de facto conseguíssemos integrar isso como uma variável que faz parte da arquitetura da intervenção social. Vou-vos dar um exemplo que para mim é mais fácil, que é os exemplos hospitalares, que é quando um doente está no... Isto se é aplicável a qualquer pessoa, não interessa a idade, mas eu diria que neste caso da urgência, pensando que estamos a falar com pessoas que já têm 32.000 dias e, portanto, vão chegar até aos 36.000, não é? Desculpem eu sei que não é definitivo, tenho essa consciência, mas é a título exemplificativo.
Imaginem como seria pertinente se nós tivéssemos, por exemplo, um serviço hospitalar preparado e que fosse amigo das pessoas idosas, no sentido, ou das pessoas mais velhas, no sentido de dizer assim, ok, esta pessoa não tem tempo a perder, portanto, não a vamos fazer esperar com análises que demoram uma eternidade a chegar, não a vamos fazer esperar porque não há nenhum auxiliar disponível para levar a colheita de sangue para o laboratório e depois, eventualmente, ou levar o doente até à própria realização de diferentes tipos de exames. Agora, felizmente, os computadores e a digitalização vêm-nos ajudar a melhorar esta capacidade de gerir o tempo também. Mas reparem o que era, se uma urgência do hospital, provavelmente muitos de vocês já foram à urgência do hospital com um idoso, vocês não sendo familiares deles e garantidamente já se aperceberam da quantidade de tempo que demora o atendimento a estas pessoas, quando ainda por cima não têm uma causa de doença de forma declarada ou muito visível, não é? E todos nós sofremos com essa dificuldade que as instituições têm de respeitar o tempo das pessoas. Quer dizer assim, então se as análises podem estar prontas em 2 horas, porquê é que o doente tem que esperar 4? Se ir buscar os medicamentos demora 10 minutos, porquê é que o doente há de esperar a tarde toda? Se o doente pode ter alta em 24 horas, mas porquê é que vamos atrasar os procedimentos todos e ele só tem alta passado mais 36 horas ou 48 horas? Reparem que eu sei que isto pode ter um lado perverso, que é nós também pensarmos que as instituições, nomeadamente os hospitais, querem avançar e descartar os doentes rapidamente para terem vaga imediatamente para o outro. Portanto, eu também estou consciente desse efeito perverso. Mas os ganhos e aquilo que tem sido a evolução numa tentativa de alguns programas, nomeadamente no Reino Unido, de integrar nas equipas multidisciplinares esta capacidade de pensar o tempo das pessoas, respeitando essa variável, tem estado muito, muito com grandes vantagens para as pessoas, porque elas rapidamente devolvem, sendo devolvidas ao seu contexto natural, temos aquelas vantagens todas que todos vocês conhecem, que é evita-se as doenças, evita-se a capacidade de perda de autonomia, que nós sabemos que os contextos hospitalares, por exemplo, fazem, que quando as pessoas ficam demasiado tempo em contexto hospitalar, é verdade que as pessoas as suas incapacidades vão aumentando, o seu sentido de dependência vai aumentando, aquele sentir de ser doente aumenta também imensamente, portanto, isso está tudo estudado, portanto, aí nem vale a pena nós discutirmos, e a verdade é que se nós conseguíssemos encontrar mecanismos que evitassem essa questão, seria fundamental. Ricardo, eu sei que não estou a deixar fazer nenhuma pergunta. Mas não faz mal, já respondeu à segunda. Já respondeu à segunda. Nada fazia prever que era assim. Mas eu posso fazer uma pergunta aos participantes, às pessoas que nos estão a ouvir e que eu não vejo, mas que eu gostava. Há só um exercício, desculpem a minha ousadia, se calhar, perdoem-me se não acharem interessante, mas façam só um exercício, que é assim, 2 perguntas e respondam. Se quiserem responder no chat também pode ser, se não, respondam em casa. Boa. Bora lá. 2 questões só, que é, uma é, neste momento, se vocês se projetarem para quando tiverem 75 anos, o que é que vocês estão a fazer? Como é que vocês se imaginam? Não é? Nós já fizemos esta pergunta quando foi no seu congresso em Leiria. Em Leiria. O seu, desculpe, salvo seja, porque não foi só seu, mas é uma força de expressão. E obtivemos e obtemos sempre inúmeras respostas, não é? Que é, umas pessoas vão viajar, outras pessoas estão a tomar conta do quintal, outras pessoas estão a plantar bambus, outras pessoas, quer dizer, outras casaram, entretanto, com o novo amor, finalmente. Quer dizer, há um conjunto de coisas que as pessoas projetam para fazer. Então, a pergunta que se coloca é, ok, então amanhã, quando eu estiver com uma pessoa que tem 75 ou mais anos, eu vou pensar, se calhar esta pessoa também queria casar com o seu amor, que finalmente já podem. Se calhar esta pessoa queria mesmo era estar a plantar bambus. Como é que vamos arranjar a maneira disto acontecer? Porque se fosse eu gostava de ser abordada por profissionais que fizessem isso. E a segunda pergunta, que é o exercício que eu vos proponho, que é, e desculpem, espero que ninguém se leve esta pergunta a mal, mas imaginem que só vos faltam 1000 dias para viver. E a pergunta é, onde é que vocês vão passar esses 1000 dias? O que é que vocês vão fazer? 1000 dias é um pouco mais de 3 anos, como já disse há pouco. O que é que vocês vão fazer com esses 1000 dias? O que é que vocês que tipo de atividades? Olha, então, eu só queria adiantar já umas respostas. Optar por passar no hospital não vão escolher de certeza. Optar por ir visitar médicos, enfermeiros ou a urgências, a não sei o quê, não vão optar, julgo eu, de certeza. Penso que se calhar também dizer, não, vou me inscrever numa ERP e vou viver para lá, também desconfio que esta resposta possa eventualmente aparecer.
Ou seja, o que é que eu quero com este exercício dizer? Que obviamente é um exercício fictício, mas que pode ser interessante até depois vocês poderem, se calhar noutros contextos, de forma ao vivo, poderem partilhar estas respostas, que é no fundo este paradoxo entre aquilo que nós pensamos para nós, aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós queremos fazer com o nosso tempo e o respeito que nós temos pelo nosso tempo, e depois aquilo que amanhã eu vou fazer com as pessoas que têm 75 e mais anos. A maneira como eu vou tentar ajudá-las é que esses 1000 dias sejam fabulosos. E como é que o dia da manhã, que é o dia 1001, como é que vamos passar do dia 1001 para o dia 1000, em que aquele dia tenha valido a pena e onde a pessoa não tenha perdido tempo, onde a pessoa não tenha, ou seja, tenha ficado feliz, tenha acontecido alguma coisa positiva, boa, e portanto este era o desafio. Portanto, agora estou preparada para me dizer as enormes incongruências que estas ideias têm. Vamos lá. Não, mas só partilhar, antes de chamar o nosso convidado, porque já está na hora de chamar o nosso convidado mistério, dizer e partilhar para os mais céticos que acham que isto que a professora Joana está a dizer é muito longínquo daquilo que é a realidade e que se pode efetivamente aplicar na realidade de todos nós, dizer-vos que há um ano, sensivelmente há um ano, creio eu, mais coisa menos coisa, eu ouvi a professora Joana a falar sobre estas questões e pensei na minha prática profissional. E de há um ano em esta parte, não me achando eu que seja um profissional, a última bolacha do pacote, enquanto profissional, mas achando que faço as coisas relativamente bem, mas depois de ouvir isto que a professora falava, eu reconfigurei a forma como atuo. Claro que se compra muitas guerras, porque nós passamos à frente de toda a gente, menos à frente dos idosos, a partir do momento em que ouvimos isto e a partir do momento em que assimilamos a importância de valorizar o tempo, ou entre parênteses, o pouco tempo que as pessoas idosas ainda têm para viver com qualidade, com felicidade e de forma harmoniosa e feliz. E a partir do momento em que eu ouvi isto que a professora Joana falava, a forma como eu trabalho, a forma como eu atuo e como eu estou com as pessoas idosas alterou. A partir do momento em que eu ouvi isto, quando o senhor António me diz, olha que eu tenho a minha televisão desincronizada e eu não vejo nada, eu deixo tudo, que não seja verdadeiramente inquietante para mim, e vou arranjar a televisão, porque a vida do senhor Arthur pode acabar amanhã. E pelo menos se acabar, não há de acabar com essa inquietação de não ter a televisão ligada e em condições. Portanto, eu vou de imediato. Entre outras coisas. Mas são estas pequenas coisas que nós às vezes achamos que são demasiado superficiais, não é? Porque existem coisas mais importantes numa instituição, num centro de dia, num SAD, seja lá o que for, na comunidade, mas depois estas pequenas coisas que fazem o clique para o Sr. António ficar feliz no resto daquela tarde é que vai fazer com que a minha missão tenha sido cumprida. Oh, Ricardo, posso só contar uma anedota muito rápida antes de entrar o convidado mistério? Dá-me 30 Sim, segundos. bora. É só para desopilar um bocadinho e para verem como este assunto. Lembram-se quando começou a legislação, ou quando foi implementada a legislação para as pessoas com idade avançada, que estejam em bengala ou cadeira de rodas, terem prioridade nos supermercados? Sim. Há uma pessoa que eu estou no supermercado e eu digo à pessoa, não, faz favor, o senhor tem prioridade. Não se preocupe, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu virei para ele, desculpem, eu sei que espero que não achem isto cruel. E eu, na altura, depois correu tudo bem, eu virei, olha que não. E eu respondi, olha que não, acho que é melhor ser o senhor a ir à frente. Pois, Ou seja, exatamente. ele ficou a olhar para mim, tipo, e eu acho que sim, eu acho que o senhor tem mais pressa do que eu. E então ele foi muito engraçado, depois olhou para mim e rimos, na altura eu fiquei assim, meu Deus, estava tão obcecada nas reflexões com isto, que decidi responder, não, passa o senhor à frente, que o senhor em princípio tem menos tempo do que eu. E portanto, esta é uma anedota que eu guardo das minhas pérolas, negras neste caso, que não estive muito bem, mas ao mesmo tempo, no fundo até eu própria, num contexto de supermercado, tento de facto, respeitar essa questão. Venham cuidar do mistério. Eu acho que é este clique que falta, que nos falta a todos de uma forma geral, que eles têm menos tempo. As pessoas idosas, à partida, não é? Têm menos tempo que nós. Portanto, vamos valorizar e vamos fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para conceder aos poucos anos que eles têm o melhor conforto, o melhor cuidado, a melhor forma de estar com eles, mais felicidade, mais dignidade, enfim. E todos estes chavões servem para chamar o nosso convidado mistério,
É uma honra imensa e eu, quando o convidei, nem sequer sabia a dimensão da grandiosidade que este senhor tem. Não fazia a menor ideia, patetice minha, mas fiquei mesmo muito, muito feliz quando me apercebi a pessoa que tinha connosco. Pessoalmente não nos conhecemos, a pandemia não nos permite ainda, mas aquilo que temos vindo a trabalhar juntos, nós os três, tem sido delicioso e acredito que desde terça-feira, que nós tivemos a nossa reunião preliminar, a coisa comigo, mais uma vez, alterou-se, creio eu, para diferente, / melhor, acho eu. Portanto, sejam todos bem-vindos. Aliás, façam a vénia. Aliás, eu faço a vénia ao nosso convidado mistério, empreendedor social. E que ele já está com a mão na cabeça, este rapaz está a elevar a fasquia. E a pessoa que é responsável pela humanitude em Portugal, o nosso querido e fantástico Afonso Pimentel. Caríssimo Afonso, seja bem-vindo. Olá, e estou a ficar já aqui meio constrangido, meio ou muito mesmo. Eu faço sempre estas apresentações porque, efetivamente, as pessoas que eu trago para a cena deste programa são sempre maravilhosas, sem qualquer tipo de exceção, e vocês, naturalmente, que não fogem à regra. A professora Joana já provou que é extraordinária. Aliás, para quem não conhecia, eu já conhecia, não é? Por isso é que a convidei. Mas o o Afonso vai-nos presentear com a maravilha daquilo que é a humanitude, complementando naturalmente com aquilo que a professora Joana já nos deixou. Não sei se quer apresentar, dar um contributo mais pessoal daquilo que é o Afonso Pimentel. É assim, pronto, tenho que agradecer já o convite. Eu estava a ouvir aqui a introdução da professora Joana e a pensar assim, como é que raio o Ricardo me descobriu? Primeiro, porque... Eu posso lhe dizer, se quiser, que eu acho que haveria... O 84 também não é assim tão grande quanto isso. Portanto, a grandiosidade do trabalho que existe sobre estas questões de como nós podemos ser felizes no tempo que temos, e particularmente naqueles que achamos que já não têm grande tempo, não é propriamente algo que seja mérito meu, é mérito da humanidade, de ir identificando e valorizando pequenas coisas que no final trazem este conceito da humanitude, e se algum mérito me assiste é de ter-me por necessidade, porque foi assim que começou. Eu precisava de dar resposta a um desafio que me tinha sido colocado sobre como criar, conceber um projeto que materializasse um conceito de envelhecimento positivo, ou seja, ativo e saudável, ativo, produtivo e saudável, para um grande investimento estrangeiro em Portugal, e aos poucos eu fui conhecendo pessoas espetaculares, cada uma nas suas áreas específicas de competências. Eu sou de gestão, portanto não tenho nada que me ligue à saúde, ao serviço social, à gerontologia, à psicologia. No entanto, sou uma pessoa que desde os meus tempos universitários sempre fui muito desafiado por uma pergunta: que raio é que eu sou e ando aqui a fazer? Eu e os outros. Pronto, e paralelamente à minha área profissional fui procurando desenvolver outros conhecimentos, e quando me surgiu este projeto, eu fui à busca das pessoas e felizmente encontrei em Portugal, curiosamente, pessoas que me ajudaram a compreender o que é que pode ser isto, do envelhecimento positivo, e como fazê-lo. Mais importante, como é que isto pode começar a ser feito na prática, para responder a uma pergunta que eu gosto de pôr de uma determinada forma, que acho que toda a gente compreende, para estarmos no tempo uns dos outros. O que é que eu posso ser agora que sou grande? Agora que tenho todo o meu percurso, o meu repertório de experiências de vida, posso ser quando já não se me exige grande coisa.
E o problema é que eu aceito isso como uma cultura, para mim próprio, também já não vou exigir a mim. Já trabalhei muito, não preciso me preocupar com isso. E isto traz-nos mais problemas do que bem-estar. E este conceito associado da reforma, afirmo isto aqui para quem quiser bater-me, que me bata, a reforma mata-nos. É o conceito da sociedade ocidental mais precioso que nós temos. Portanto, porque quando nós estudamos isto um bocadinho mais a fundo, como tive que o fazer, por não ser da área, consegui perceber que há um pilar, que é o pilar da sobrevivência, que podemos chamar assim, eu pelo menos ouso chamá-lo assim, o pilar da sobrevivência do ser humano é a percepção de utilidade. Se eu, por ser posto fora do mercado de trabalho, perco a grande parte da minha capacidade de me perceber útil, quando aos poucos vou perdendo também algumas faculdades fisiológicas que me permitem até de cuidar de mim próprio, nem para mim já sou útil, o que é que eu ando aqui a fazer? Exatamente. Portanto, este é um paradigma que nós assistimos em muitas respostas sociais, instituições, seja ela de que caráter for, não é? Nomeadamente junto das pessoas mais idosas, que é isto que nós assistimos diariamente. O problema é que isto se tornou cultural também em muitos de nós. Que é suposto eu trabalhar muito para ganhar tempo para nada fazer. Ou seja, eu preciso trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, que é para depois, quando puder gozar da reforma, fazer o que quiser, ir para onde quiser, com quem quiser. Depois vem a realidade e diz-nos que não, vais ter um monte de problemas de saúde que te vão limitar cada vez mais e de repente tu tens 90 anos e tens 1/3 da tua vida, outro igual ao que tiveste de vida ativa produtiva, sem nada a fazer. Reparem, aos 65 anos, se nós vivemos até aos 100, quantos anos são de diferença? Dos 75 aos 100. Como dizia o outro, essa pergunta é para a professora Joana. Faça aí as contas, professora Joana. Sim, eu digo já, porque eu tenho aqui querem dias, não? Afonso, querem dias, não é? Não, em dias são... 100 anos. Não, mas eu digo em dias, porque é muito mais... É 9.131. 35 anos. Para termos a reforma autoritária, precisamos de 40 anos de desconto, não é? Genericamente. Há casos diferentes. Reparem que nós estamos a dizer que podemos passar outro tanto da nossa vida produtiva expectando que os dias sejam soberantes, cheios de coisas espetaculares. Pois. Mas depois o que acontece, em alguns casos, é precisamente o inverso, não é? Exatamente. Então, o tempo das pessoas, este tempo que nós estamos aqui a falar, ele é subvertido pelos outros e por nós. Pelos outros que acham que nós somos o receptáculo dos nossos serviços e, portanto, é como nós podemos e sabemos e não como vocês querem. E depois é a assunção de que é assim. Já foi assim com os meus avós, já foi assim com os meus pais, com os meus tios, com os meus vizinhos, agora é a minha vez. Na melhor das hipóteses, eu vou para uma instituição para ser servido. Eu pago, é para vocês fazerem aquilo que eu quero. Pois. E depois temos um problema. Este ajuste dos tempos serem, de facto, uma causa de problema. Mas aqui não me parece que seja muito problemático. O que é que nós fazemos quando estamos desentendidos? Entre as pessoas. Negociamos, certo? Sim. Nos entendemos. A falar é que nos entendemos, certo? Exatamente. Então, a humanitude, enquanto filosofia, enquanto conceito filosófico e antropológico, trabalha exatamente as dádivas que nós damos uns aos outros ao longo da vida. E essas dádivas são a atenção e a ação, que vem atrás dessa atenção, não é? Portanto, a disponibilidade. E essa disponibilidade para o outro manifesta-se de coisas concretas. Na sua porta de entrada, digamos assim. A forma como nós olhamos para o outro. A forma como nós falamos para o outro. Não tanto o que dizemos, mas como dizemos. E a forma como tocamos os outros. Tocamos mesmo fisicamente. E aqui, no contexto de cuidados, isto acaba por ser muito importante. E vamos perceber que não é à toa. Nós temos um ritual relacional.
há uma sequência que é sensorial, que começa precisamente pelo olhar, passa para a palavra e só depois é que conseguimos uma permissão para o toque. E em todas estas 3 áreas sensoriais existem regras de arte. E é isto que os autores, o Yves Gineste e a Rosette Marescotti, ao longo dos últimos 40 anos, fizeram, foi identificar que pormenores são estes que fazem com que os nossos sentidos sejam ativados, lidos, interpretados de forma positiva e que trabalham a relação entre o cuidador e a pessoa cuidada de uma forma de gerar a corresponsabilização, ou tal negociação. Onde é que nós nos podemos entender que estamos agora aqui um com o outro? Mas para chegar aí, o ritual relacional ele é fundamental. Não é preciso irmos muito além, basta perceber, quando nós falamos, se eu estiver a falar agora para o auditório e olhar aqui para este monitor ao lado, eu posso estar a dizer coisas muito espetaculares, mas provavelmente está a ficar uma sensação estranha. Ou se estiver perfeitamente focado na câmara e falar de coração, eu faço muitas vezes este exercício, até com as pessoas a dizer as maiores barbaridades do coração, mas com o olhar pleno, abençoado, como eu gosto de dizer, ou seja, na mesma direção e ao mesmo nível, eu posso dizer as maiores barbaridades que as pessoas não me vão levar a mal. E posso falar de uma forma muito expressiva, a dizer à pessoa que é a melhor pessoa do mundo, mas tornar-me insuportável em poucos segundos. Portanto, a forma como os nossos sentidos recolhem informação, levam depois às áreas funcionais do cérebro que as processam por via das memórias e pela associação dos juízos de se são positivas, são negativas, que são memórias emocionais construídas ao longo da vida, vão criando essas tais dádivas que as pessoas dão umas às outras e que nos vão balizando os comportamentos. E hoje sabemos que há comportamentos que não são aceitáveis, ponto. Por experiência individual e social, portanto coletiva, ao longo dos tempos, sabemos que há comportamentos que não são aceitáveis. E há outros que são mais sutis, que precisam de ser refletidos. Estas questões das diferenças raciais ou de género são coisas muito recentes. São coisas dos últimos anos, deste século, desta década. Portanto, já são pormenorzinhos que vêm de uma evolução intelectual que depois vai acabar por levar a uma evolução, um desenvolvimento, digamos, moral das sociedades. E perceber este tempo é fundamental para nós não nos ansiarmos em relação às coisas que não correm como nós gostaríamos. Mas isso é uma ilusão. E nós só nos desiludimos porque nos iludimos. Quando colocamos muita expectativa e essa expectativa colocada sobre até a minha própria pessoa, cuidado, pode haver, de facto, uma ilusão, só assim que se leva à desilusão, não é? E muitos cuidados, isto acontece a todo o tempo. Nós queremos muito uma coisa, eu, cuidador, quero muito uma coisa, mas a outra pessoa não, eu vou lá com o coração enorme e a pessoa não valorizou. E o contrário também é verdade. Alfonso, eu estava aqui a pensar, nós sabemos que esta cultura tecnológica, arejada, pós-moderna, diferenciadora, que nós achamos que vivemos, ou que nós apelidamos, traz desafios imensos, principalmente às faixas etárias mais envelhecidas. O desafio torna-se mais grave ainda a partir do momento em que estas instituições decidem, ou que lhes é imposto, serem inseridas numa instituição, numa resposta residencial. Associar a este problema o facto da nossa cultura, que se diz pós-moderna, arejada e tecnológica, associar ao envelhecimento essencialmente perdas, a pergunta que eu lhe fazia era se considera que a implementação da humanitude na cultura de cuidado em respostas sociais, em instituições, vem trazer uma nova esperança às pessoas idosas que desacreditam ou que estão desacreditadas numa velhice digna, saudável e feliz. Porque aquilo que eu acho que acontece é que nós nos vamos apropriando do facto do envelhecimento ser uma coisa negativa e quando chegamos à instituição achamos que estamos mesmo no fim da linha, não é?
aquilo que eu gostaria de saber era se a humanitude vem reverter este efeito negativo associado à velhice. Bom, reverter, eu não sei se podemos pôr as coisas nesses termos. Agora, aquilo que tem vindo a ser evidenciado por este trabalho, portanto, o que nós fazemos é pegar neste conhecimento, transpor para as instituições que aceitam parceria neste trabalho, de fazermos uma capacitação dos cuidadores, numa primeira fase, dos cuidadores, mais à frente acaba por surgir a necessidade de trabalhar também com os familiares e com os próprios residentes, para se unificarem formas de pensar e conhecimentos que sejam comuns, para que toda a gente saiba interpretar porque é que antes levavam-me na cadeira de rodas para todo lado e agora obrigou-me a andar. Antes davam-me banho e agora querem que seja eu a tomar, a fazer a minha própria higiene. Isto muda. A mesma instituição, ao mudar práticas, com a implementação das mais de 150 técnicas que a metodologia traz para nos aproximarmos uns dos outros, em contexto de cuidados, portanto, estabelecemos uma relação entre cuidador e pessoa cuidada, portanto, não é ir mais além do que centrar os cuidados na pessoa, é centrar na relação entre a pessoa cuidada e o cuidador. Porque isto não pode ser bom só para um lado, senão não há negócio. Né? As duas pessoas têm que estar confortáveis na situação. E entrar na intimidade do outro não é fácil, nem para quem é invadido, nem para quem invade. Portanto, muitas das vezes pôs o pé no acelerador e as coisas tornam-se difíceis exatamente porque ficamos só no procedimento e esquecemos o tempo, os gostos, os ritmos, as vontades das pessoas. Esta metodologia não leva coisas novas, de todo, leva a uma reflexão sobre aquilo que é feito e, em conjunto, e aqui quando digo em conjunto é transversal, porque nós não fazemos trabalho de formação a auxiliares, fazemos a pessoas que estão nas organizações, desde da administração até ao funcionário mais indiferenciado. Todos têm que passar, de alguma forma, por uma sensibilização sobre estas coisas. E depois há uns, que eles estão mais no cuidado direto, que fazem uma formação específica para os cuidados diretos. Porque temos que começar em algum lado. E é no cuidado direto que nós começamos a trabalhar. Mas aquilo que nós pretendemos é chegar, existem 5 grandes pilares, 5 grandes princípios da metodologia de cuidados em humanitude, que começam primeiro nos cuidados, 0 cuidados em força, portanto não há nenhum cuidado que seja forçado, mas também não se abandona, não quer, ok, não se faz, não é nada disso. Há sempre uma estratégia de negociação que faz com que se valide um outro momento, um outro lugar, uma outra pessoa para se fazer o cuidado. A tal corresponsabilização. E que vai passando por outros grandes pilares, como o respeito pela singularidade, a história de vida da pessoa antes de entrar e a história de vida agora que está connosco. E as suas aspirações, as suas ambições. Manter uma abertura ao exterior, porque é importante. Nesta altura, nós tivemos alguns exemplos de instituições que fecharam completamente a relação com o exterior e o pânico que isso desenvolveu. Só quem está dentro das instituições é que sabe o que é que aquelas pessoas passaram a padecer. Mais grave, talvez, do que o efeito do Covid. Ter estas pessoas numa postura de verticalidade o mais possível, porque isso é importante para a saúde, e a verticalidade, se possível, ok, de pé, mas a verticalidade não tem que ser, nós estamos verticais neste momento, não estamos na plena verticalidade, mas o pilar é o pilar identitário, a verticalidade. Todo o trabalho que nós possamos fazer para manter a pessoa nesta posição vai permitir que todo o processo cognitivo esteja o mais ativo possível. Porque sem esta posição nós não conseguimos perceber o contexto. E até alinhado com aquilo que são os... Diga, desculpa. Sim, vou fechar o ciclo. Ok. Começamos nos cuidados diretos e depois vamos construindo as instituições é que vão construindo e nós vamos acompanhando os desafios
até a um patamar onde já não é uma questão das práticas individuais e dos cuidados diretos, é como é que nós concebemos a organização. E fazemos mesmo um momento neste processo onde vamos desafiar toda a organização a repensar a sua visão, a sua missão, os seus objetivos, as suas estratégias, para que se transformem num lugar de vida, num lugar de desejos. É aquilo que não me importa viver os dias, os 1000, os 500, exato. Não é? Está aqui a Dina a falar, a dar o seu contributo acerca de uma questão que eu acho que a professora conhece a Dina. É isso? Ok. A professora Joana pode falar. Eu sei, desculpa, é só porque a Dina foi minha aluna há muitos anos atrás, é uma excelente profissional na área precisamente da gerontologia e já não a vejo há séculos. Dina, muitos beijinhos. Pronto, são estas coisas que me emocionam, porque já não é a primeira vez que isto acontece, encontros inesperados por causa deste programa. Portanto, acho que o objetivo também não é necessariamente este, mas acontece e isto emociona qualquer um. Mas bom, dizer que a Dina, portanto, professora, aliás, esta pode ser para vós, os dois, que é, portanto, a Dina diz que tem muitas saudades, está bem, professora Joana, só para ficar aqui a prova de realmente... Eu estou a ler os comentários. Ok. Não vale chorar, professora, está a ver? Não. Portanto, a Dina refere aqui uma questão importante que tem que ver com a falta de formação. Ainda num programa passado eu referia que havia uma senhora que nos entra pela porta dentro quase todos os dias, que dizia há uns tempos testar. Eu digo formar. E eu acho que isto é o calcanhar daqueles de muitas instituições, a incapacidade que têm, ou a impossibilidade, muitas delas, de formar os seus recursos para prestar um serviço com mais excelência e mais importante. E ela diz aqui, as pessoas muitas das vezes são esquecidas como pessoas, pensam simplesmente a ser clientes. Clientes, enfim, percebe-se o que está subjacente neste termo. Mas, se calhar, é um pouco isto, não é? Esquecemos, é como diz a Dina, não é? É porque, voltando um bocadinho à nossa conversa de terça-feira, nós temos orientações claras na legislação, nos documentos que nos regem as atividades de apoio social e de saúde, e há princípios de atuação que são perfeitamente estabelecidos e eles são transversais, alguns são iguais, consoante a resposta social que está em causa. E o nosso propósito maior é acabar sempre por respeitar a autonomia das pessoas. A autonomia é a capacidade da pessoa decidir, ou no mínimo ter opinião naquilo que lhe diz respeito. E a partir do momento em que nós entramos num espaço que é gerido com base nas tarefas, nos interesses dos colaboradores, que têm uma vida cá fora, fica difícil. Podem perguntar, muito legitimamente, mas isto é possível haver compatibilização entre o tempo dos profissionais com o tempo dos residentes? Teoricamente isto parece ser complicado, mas mais uma vez é falar que nós nos entendemos. E quando nós, vou dar um exemplo, perguntamos aos residentes a que horas é que gostaria de tomar o pequeno almoço? Vocês acham que vai haver alguma resposta? Eu acho que às 5 da tarde é uma boa hora. Não vai. A maioria deles responde, é a hora que vocês quiserem. Não, mas quando nós levamos isto, mas a sua opinião é importante para nós. Chama-se isto. Exato. O envolvimento de stakeholders, um processo de avaliação de impacto social, é isto que se faz. É ir à procura da informação por parte dos beneficiários, o que é importante para si. E nós, ao darmos esta possibilidade de dizer a que horas é que gostaria de se levantar e de tomar o pequeno almoço, o que vai acontecer é que vamos ficar com a informação para organizar todas as nossas tarefas e sabemos quem é que quer levantar primeiro, quem é que quer levantar a seguir, quem é que fica para o último, e vamos ver que as horas das refeições não vão ser diferentes daquelas que já estão. Mas vejam a percepção. Uma coisa é, eu vou para um sítio que aquelas horas são-me impostas, ou eu participei na definição dos horários. Estão a perceber a subtil diferença? Sim. Muda tudo. Sim. Muda tudo. Diga. No fundo, é um exercício de autonomia, de liberdade, não é? Da opinião,
que está aqui em causa. E aqui nós já conseguimos comprovar que sim, que estamos a trabalhar para promover ou manter a autonomia das pessoas. Por exemplo, perguntando-lhes. Quando vamos à procura dos seus gostos, dos seus ritmos, das suas vontades, mas que isso se traduz em alguma coisa concreta, nós ficamos com um conjunto de informações que nos permitem definir, por exemplo, atividades. Não porque eu, animador, tenho uma coisa fixe, mas é a minha cena, mas porque eu vou de encontro àquilo que as pessoas necessitam. No final até pode ser a mesma coisa. Até pode ser a mesma coisa, mas é tão mais importante fazer. E para responder, será que as instituições conseguem chegar aí? Conseguem. Aquelas que têm sido audazes, eu passo a publicidade, eu menciono aqui o Abrigo, em São João de Ver, a Santa Casa da Trofa, a própria Santa Casa de Lisboa, na sua instituição. A Santa Casa de Alcácer do Sal. De Alcácer. Portanto, lá Santa Beatriz da Silva, em Lisboa, que foi o projeto piloto dentro da Santa Casa de Lisboa. Portanto, são instituições que foi de uma extrema necessidade, que quem dirige e administra aquelas instituições sentia, eu preciso ir mais além. E aos poucos, começando nesta coisa primeiro nos cuidados diretos e ir escalando. Existe um processo e que depois vai dar cumprimento a um referencial de qualidade dos cuidados em humanitude, que no fundo eles depois acabam por sustentar aquilo que se pode dizer que é uma certificação em cuidados humanizados. Porque, só aqui um ponto ordem, a humanitude, enquanto conceito antropológico, é o conjunto das particularidades que nos permitem a nós e aos outros sentir-nos parte da mesma espécie. Eu consigo olhar para vocês e perceber que são pessoas. E vocês olham para mim igualmente. E este conjunto de características é que é o foco dos cuidados. É, por exemplo, os cuidados de imagem. Depois que há os cuidados de imagem, eu sim, ok, eu tenho que alimentar, tenho que lavar, está bem. Mas mais importante é eu dar a escolher a roupa do que propriamente eu lavar a pessoa. Mas eu tenho que fazer um percurso. E quando estabeleço uma relação, com a pessoa, eu tenho que lhe dar espaço para ela manifestar o que é que gosta. Se gosta de brincos, não gosta de brincos, por aí fora. Portanto, o fechar este percurso de conseguir ter as pessoas a poderem manifestar o que querem, o seu espaço. Eu tenho um testemunho muito interessante do Abrigo, que de uma senhora que se veste espetacularmente para ir ao almoço, porque para ela isto é como era no bairro. Eu vivo no meu apartamento, vou ao restaurante, não vou ao restaurante de qualquer maneira. Claro. Portanto, eles fazem do ambiente residencial verdadeiramente o residencial, não é? O domicílio deles está incluído. O bairro é a infraestrutura e que tem os serviços que estão por ali. Portanto, quando se consegue chegar aí, percebemos que é este o caminho. Eu tenho aqui uma pergunta para ambos, mas antes... aliás, eu vou fazer a pergunta, depois já passamos aqui a um contributo da Liliana, que deixa aqui uma inquietação que eu acho que é transversal a todos. Mas já lá vamos. A pergunta que eu quero fazer, e pegando num outro contributo da professora Joana, há uns tempos, quando eu a convidei, ela disse-me, obrigou-me a ler Sêneca. É isso, professora Joana? A reler Sêneca. E eu pensei assim, opa, eu estou Quem é o Sêneca agora? Exato, e fui ver, e fui pesquisar, e encontrei umas coisas maravilhosas, professora Joana. Lá está, é esta a maravilha das pessoas que eu vou convidando, porque depois obrigam-me, entre aspas, a crescer, e é um crescimento extraordinário, porque descobre-se coisas novas. E a humildade também é isto, é perceber que não se sabe tudo e então vamos pesquisar mais coisas. É este também o propósito deste programa, é não saber ou saber algumas coisas, mas ir buscar mais e aprofundar aquilo que nos parece ser essencial. E então, Sêneca foi um dos importantes filósofos, a senhora professora, e intelectuais do seu tempo. É isto? Nomeadamente Império Romano, não é? Porque ele era desse tempo. Além disso, teve uma posição de destaque como orador, escritor, advogado e político. Não estou a dizer nenhum disparate. Muito bem. Não. Este pensador dizia, e passo a citar, quando a velhice chegar, aceita e ama.
Ela é abundante em prazeres, se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. Então a pergunta que eu faço a ambos é esta. E retomando o título da nossa conversa, que eu vou recuperar aqui, a pergunta que eu vos fazia era: a humanização dos cuidados em contextos institucionais ou até na comunidade permite às pessoas idosas contrariar uma sensação de perda decorrente do processo de senescência e encontrar a doçura e o prazer na velhice de que Séneca nos fala? Afonso, posso começar eu? Por favor. Obrigada. É só porque, obrigada, porque o Afonso é um excelente palestrante e é excelente ouvi-lo, concretiza tudo aquilo que faz e de uma forma absolutamente encantadora e, portanto, também muito obrigada por a oportunidade e por, ainda bem, eu agradeço ao Ricardo por nos ter dado a oportunidade de nos conhecermos. Queria só agradecer à plateia, porque eu estou a chamar a plateia, mas pronto, ok, aos participantes desta live. Primeiro porque corresponderam ao desafio de colocar as questões e responderam. Muito obrigada. As respostas são absolutamente encantadoras e, portanto, são dentro daquilo que efetivamente é a nossa essência, de que nós queremos, como é que nós queremos ocupar o nosso tempo, e conforme nós prevíamos, de facto, as respostas não têm nada a ver com institucionalizações ou com ingresso em instituições, seja de que natureza for, e tem muito mais a ver, todas elas, se vocês tiverem a possibilidade de ir ver os comentários ao vivo, todas elas têm um espírito liberto, têm um espírito de alguém que quer fazer coisas, que efetivamente quer se expandir como pessoa, quer experimentar coisas novas, quer fazer coisas diferentes daquilo que experimentou até à altura. Mas há um pormenor que eu acho que esta plateia, tenho mesmo muita pena de não ver a cara das pessoas, porque esta plateia parece-me absolutamente deliciosa, porque inequivocamente, Ricardo, se reparares, toda a gente praticamente respondeu que quer aproveitar o seu tempo para fazer alguma coisa pelo outro. Quer aproveitar o tempo para os tempos que lhe restam, no caso da pergunta dos 1000 dias, não é? Em que aquilo que se ofereciam era, ok, se eu tiver, há muitas coisas para fazer, como alguém diz, mas pelo menos fazer bem às outras pessoas. Alguns deram exemplos de viajar com os meus familiares. Ou seja, isto para fazer a ponte para o Séneca, porque o Séneca, de facto, é um filósofo que já agora eu recomendo a todas as pessoas, quando tiverem o tempo, agora veio o verão, se tiverem tempo a ler. Porquê? Porque o Séneca escreve as cartas a Lucílio. As cartas a Lucílio é um compêndio com vários, obviamente com várias cartas e com vários volumes, onde o Lucílio, onde o Séneca, como filósofo, explica o que é que entende por velhice, o que é que entende por morte, o que é que entende por amizade, por amor. É como se fosse um manual de instruções para viver. E ele é muito, reparem, como é que é possível, séculos e séculos depois, ele ainda é absolutamente lido, é com muita frequência lido. É uma falha grave o Ricardo não saber quem é o Séneca, desculpa. Mas eu cheguei lá. Óbvio. Cheguei lá um bocadinho mais tarde, mas cheguei. Ricardo, achei encantador ter estado ao trabalho num comentário meu assim, completamente supérfluo, ter apanhado e ter ido pesquisar. Eu achei Foi logo. Sim, por isso é que o Ricardo é fantástico também, por esses pormenores. Mas já agora, o Séneca dá-nos imensas ideias do que é realmente o sentido de muitas coisas que nós vivenciamos, e por isso é que ele é muito oportuno. E então eu faço a ponte com ele também agora. Porquê? Porque ele diz que a coisa que o impressionava mais é a capacidade do outro disponibilizar tempo à outra pessoa, ou seja, a capacidade que o próprio tem de disponibilizar tempo ao outro. Ele acha que isso é o presente mais maravilhoso e mais importante. Nós hoje em dia, mesmo até quando fazemos anos, nós não dizemos, eu vou-te oferecer 3 horas do meu dia, não, normalmente, e hoje em dia vivemos num contexto de absoluta materialidade, não é, e de consumismo, e se o outro não demonstrar o seu afeto por mim, muitas vezes até de forma material, nós até achamos que não é devido ou que não se manifestou bem, não é?
E então ele recupera esta noção, que eu acho que estas pessoas que aqui estão a participar valorizam o subejamento, o que me dá aqui uma sensação de ânimo muito grande, que é perceber que estes participantes, todos de uma forma quase uníssona, de facto reclamam para si a disponibilidade para serem generosos ao ponto de ajudar o outro a passar o seu tempo da melhor forma possível. E, portanto, isto é de uma reflexão, eu não sei se, para mim, é absolutamente encantador, porque é de verdade, é a coisa mais difícil que nós temos, é, nos tempos que correm, na vida de hoje, nós acharmos que é possível dar o tempo ao outro. Porque não podemos, porque nós temos muitas coisas para fazer, temos muitos protocolos para cumprir, temos muitos horários para cumprir também, e isto é uma coisa quase até démodé, não é? É uma coisa que não se faz, e também nos queixamos da falta de tempo com a maior das facilidades, reparem. Nós todos os dias, muito provavelmente, dizemos, não consegui fazer isto, faltou-me tempo para aquilo, venho a correr. Aliás, eu hoje comecei a reunião a dizer ao Ricardo que vinha a correr e cheguei literalmente a correr, porque vinha ofegante, inclusivamente, e numa tentativa até de mostrar aqui alguma pressa. Pronto, não é, ou seja, há um paradoxo entre aquilo que são as exigências da sociedade atual e aquilo que nós nos habituamos e nos acostumamos, mas ao mesmo tempo esta capacidade que eu vejo aqui nas pessoas que estão aqui a dialogar connosco, que é a capacidade delas próprias dizerem que aquilo que mais querem, então se tiverem pouco tempo a viver, é serem generosas e darem o seu tempo a outra pessoa, estar com o outro, é precisamente aprofundar essa relação. E eu achei absolutamente delicioso, porque o Séneca também diz mesmo: que loucas as pessoas que dão tempo aos outros, como é que é possível fazerem isso, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Se o meu tempo é mais precioso, reparem como nós temos mesmo que ter uma atitude generosa para também podermos ainda disponibilizar parte do nosso tempo para o outro. E, portanto, isto são, eu diria que são os princípios básicos da interação humana, da relação humana, mas que nós nos temos vindo a esquecer. E houve aqui também várias pessoas que enalteceram esse aspecto quando o Afonso começou a falar, não é? Dizendo que bom, é isso mesmo, a questão da relação humana é absolutamente fundamental. E ao mesmo tempo nunca foi tão difícil como agora, porque todos nós somos confrontados com uma série de procedimentos e normas que temos que cumprir, com muitos comentários que estão aqui a aparecer de pessoas que não consideram que os seus superiores hierárquicos, as próprias pessoas que dirigem as instituições, não estarem em sintonia com aquilo que é necessário fazer, e então muitas vezes até parece que é uma enorme confusão, e nós também temos que nos esquecer destas confusões, então quase que entramos em burnout, não é? Que estes paradoxos entre aquilo que nós sabemos que está certo, aquilo que seria adequado e depois as exigências das instituições. E, portanto, este aspecto aqui também só realçar que nós estamos perante uma plateia que é extremamente generosa, e, portanto, não é com esta plateia que é difícil discutir estes aspectos, porque esta plateia está preparada para precisamente respeitar o seu tempo, o tempo do outro, e reconfigurar-se, parece-me a mim, para conseguir melhorar ainda mais aquilo que é a eficácia da sua prestação, para considerar precisamente o respeito pelo tempo do outro, que pode ser pouco, muito ou nenhum. Uhum. É uma plateia de excelência, portanto. É uma plateia de excelência. É uma plateia Ricardo, entretanto, esqueci-me da pergunta. Pergunta. Se a humanização dos cuidados em contexto institucional ou em contexto comunitário permite às pessoas idosas contrariar uma sucessão de perdas decorrentes do processo de senescência, do processo de envelhecimento, e encontrar a doçura e o prazer de envelhecer de que Séneca nos fala. Afonso, quem avança? Eu posso avançar. Alternado. Eu estava aqui a refletir sobre aquilo que a prática nos tem dado nos últimos 9 anos em Portugal, que trabalhamos este projeto, e há 40 anos a partir de França, mas neste momento já quase literalmente em todos os cantos do mundo, porque isto não é só trabalhar de cá. O que nós sabemos, mais do que o tempo, e estive agora a passar pelo chat, há sempre aquela questão, pois, mas eu não tenho tempo, quando digo eu instituição, colaboradores, porque há uma série de tarefas que têm que ser cumpridas. Primeiro, têm que ser cumpridas, dá para estarmos aqui algumas horas. Uhum. Mas, acima de tudo, mais importante do que a quantidade de tempo é a qualidade de tempo.
Eu vou rapidamente dar um exemplo. Já há alguns anos eu trabalhava este assunto, quando o meu filho, mais novo, acabou por me ter que explicar isto assim, pum, toma lá. Eu estava... Aquele projeto que eu falei de início, da concepção do projeto de envelhecimento positivo, era no Algarve. Eu tinha lá uma casa e ia trabalhar, e no verão levava a família, eles iam para a praia e eu ficava a trabalhar. Chegava ao final do dia, ele tinha 7 anos, por aí, na altura, sim, foi há cerca de 10 anos, chegava ao final do dia, perguntava-me, então pai, como é que tudo bem? E eu, sentado, volta do computador, muito focado. Então é amanhã que vais connosco à praia, e eu assim, pá, Guilherme, não me distrais, que eu senão faço aqui as neiras e isto ainda demora mais tempo. Então, mas achas que é amanhã? E eu assim, talvez, não sei, deixa-me lá acabar isto. E sempre assim, 3, 4 dias, a mesma conversa, até que de repente caiu a ficha, não é? Houve um momento de pelim. E eu aí, espera lá, mas o que é que eu estou a fazer? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Uhum. Simplesmente me virei para ele, portanto, neste caso, vou fazer assim, me virei para ele, usei do tal ritual relacional, portanto, o olhar, a palavra e o toque, portanto, dentro das regras, das tais regras de arte que eu há pouco falava. Olhei-lhe nos olhos e uma conversa de 20 segundos e disse, olha, Guilherme, eu não sei, talvez, se eu conseguir fazer aquilo que me falta e bem feito, talvez eu consiga amanhã ir no final do dia ter convosco e já passar um bocadinho com vocês. Pode ser? Portanto, isto demorou o quê? 15 segundos? Ele nunca tinha tido esta atitude para comigo. Ele olhou para mim, abraça-me e diz-me, adoro-te, pai. Hoje tem 17 anos, continua a fazer o mesmo. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. E essa qualidade de tempo exige que a pessoa perceba que nós estamos com ela. Por isso ela tem que nos ver os olhos. E nos olhos tem que ver a nossa intenção, o nosso coração, né? Costumamos dizer que é através dos olhos que vimos a alma, né? Aquilo que nós mostramos, aquilo que nós falamos e a forma como nós sensorialmente tocamos a pessoa diz tudo. E então, no momento dos cuidados, nós podemos fazer novos familiares, novos amigos. É na memória emocional que estas pessoas vão buscar, guardar aquilo que eu há pouco falava, que são as dádivas. E essas dádivas são, o Séneca tem toda a razão, é o tempo que eu dedico, não o que eu faço com esse tempo, mas como eu faço. É como eu utilizo o tempo que estou com a pessoa. Quando nós estamos num cuidado íntimo, e a higiene íntima para isso é um momento privilegiado, pode ser o momento mais doloroso do dia, mas pode ser o momento mais privilegiado para poder dar noção à pessoa que é respeitada no seu tempo, na sua velocidade, no seu gosto, nos seus desejos, nas suas vontades. E é neste tempo que nós temos que vamos fazer a relação positiva. Associar-lhe uma memória emocional relevante que nem a mais profunda condição demencial vai fazer com que ela possa ser esquecida. Eu vi que está aqui uma pessoa, que é a Carla Marinho, que é diretora técnica de um dos lares da Santa Casa da Trofa, que conhece o Sr. Acácio, e o Sr. Acácio, com aquela história que eu contei há pouco, que ele estava lá no dia em que as meninas finalmente me cuidaram como deve ser. Portanto, associou-me a mim o bem que os outros lhe fizeram. Então, não é eu tenho tempo para a tarefa e ainda tenho que ter tempo para a relação. Não. Aquilo que a metodologia de cuidados em magnitude consegue é, no mesmo tempo, com os mesmos recursos, com as mesmas pessoas, com os mesmos meios técnicos, fazer com que seja possível estabelecer uma relação de forma positiva e, dentro dessa relação, executar as tarefas que nós acordarmos fazer um com o outro. Portanto, é verdade, isto temos vindo a validar isto também em termos científicos, e vamos perceber que nós não defendemos isto,
Dizemos que o tempo é o mesmo, mas, na verdade, o que os trabalhos de avaliação e de validação científica têm mostrado é que, tendencialmente, os tempos para a prestação de cuidados diminuem. Ricardo, posso só acrescentar Desculpa. Sim. Diga, professor Joana. Desculpa. Não, eu queria só também acrescentar aqui uma outra questão, uma outra dimensão que nós não temos de facto abordado, porque é compreensível na medida em que todas as pessoas que aqui estão têm um grande interesse pelaquilo que é também o tempo das instituições, mas eu queria vos dizer que acho que do ponto de vista societal há muito trabalho que tem que ser feito e que pode depois, em certa altura, a suavizar aquilo que são os muitos problemas que nas instituições nós vamos encontrando e na incapacidade que muitas vezes quer os outros profissionais ou quer os dirigentes ou qualquer tipo de profissional com diferentes formações, que se nós como um todo tivéssemos uma atitude mais positiva, menos preconceituosa e estereotipada sobre aquilo que são o papel das pessoas com a idade avançada na sociedade, nós teríamos o trabalho muito mais facilitado, os profissionais teriam, porque a certa altura está-me aqui a parecer que nós estamos a colocar um imenso tónus só nos profissionais que todos os dias têm que lidar com os idosos e que, de facto, isso torna-se um peso demasiado excessivo. E eu estava aqui a pensar, porque eu não trabalho em nenhuma ERP, nem em nenhuma instituição, como só vocês sabem, trabalho na Universidade de Coimbra, e, portanto, os alunos são bastante novos e não temos alunos mais velhos, mas a verdade é que eu penso assim, então, mas e o que é que eu posso fazer para ajudar estas pessoas? Para além daquilo que é como pessoa, não em termos do ponto de vista profissional. E eu confesso que nós fazemos muito pouco enquanto sociedade, enquanto a coesão grupal na sociedade, nós fazemos muito pouco, porque nós somos altamente preconceituosos para com as pessoas. Nós todos os dias somos extremamente indelicados para as pessoas mais velhas. Nós todos os dias, na rua, eu posso-vos, desculpem os exemplos, não gosto de centrar em mim, mas, por exemplo, a minha mãe já tem uma idade avançada e tem um aspecto idoso mesmo, por assim dizer, tem a cabeça toda branca, tem fragilidades físicas, e, por exemplo, quando vamos comprar alguma coisa a uma loja, não há nenhum funcionário que olhe para ela e que lhe pergunte qual é o tamanho das calças que quer, ou quer uma blusa de cor. Não, olham para mim, como se a minha mãe fosse completamente inapta, incapaz de dizer que calças, de que cor, qual é o tamanho, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Porquê? Porque acham que ela já não tem direito a escolher, acham que ela não tem direito a falar, sequer a comunicar, porque acham que vão perder demasiado tempo, que de facto ela vai falar mais devagar do que eu, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Vai demorar mais tempo a tomar decisões? Vai demorar mais tempo a experimentar? Vai. E a pergunta é mesmo essa. E então? E a verdade é que nós todos os dias, reparem, e estou a dizer numa loja, mas quando vamos ao médico, o médico fala para mim. Não explica à minha mãe o que ela tem, explica-me a mim. E eu às vezes olho, só para aborrecer, olho para o lado e digo assim, a minha mãe consegue falar, eu tenho outras coisas para fazer. Então acabo por me afastar e deixo a pessoa naquela saia justa de ter que se relacionar com uma pessoa que tem cabelos brancos. Isto é um desafio. É um desafio para algumas pessoas. E, portanto, nós, Ricardo, só para concluir esta ideia, nós, na sociedade como um todo, nós temos muito trabalho para fazer, senão fica demasiado pesado a carga para os profissionais da gerontologia, porque depois parece que, de repente, têm que tratar de tudo, têm que conseguir pôr os idosos, de facto, felizes, quando nós sabemos que não é possível. Eu estou-me a imaginar, quando for mais velha, se eu estiver aqui para uma instituição, eu garanto-vos que eu acho que vou morrer, porque eu não me estou a imaginar. Então, imaginem o trabalho que eu vou dar aos profissionais que na altura tiverem que trabalhar comigo. E vou-lhes dar muito trabalho, de certeza, porque eu vou ser muito, muito irritante. Agora, se calhar isto também dava abertura para outro tipo de soluções e, sobretudo, havia uma partilha desta responsabilidade de cuidar o outro, prestando essa atenção às necessidades que eles têm, porque não é justo, não é adequado aquilo que nós todos os dias fazemos às pessoas. E aqui também dava para entrar nas teorias todas do idadismo e por aí fora, mas é só para chamar esta nota que, porque eu, a certa altura, estou a ler estes comentários todos também e tenho a certeza que estas pessoas trabalham todos os dias imenso e todos os dias batalham para fazer melhor e, ao mesmo tempo, parece que voltamos a sobrecarregar ainda com mais coisas, quando na verdade todos nós, fora das instituições, também temos muito trabalho para fazer, que é para depois o dirigente associativo, ou o dirigente técnico, ou os presidentes dos conselhos de administração também serem automaticamente pessoas mais instruídas que vão catalisar melhores soluções.
Há aqui, só fazer dar o meu contributo, que eu acho que a professora por várias vezes me disse que realmente é interessante e, em alguns casos, até diferenciador, que é as comissões de residentes e as sessões de biblioterapia que acontecem na instituição onde eu trabalho. E isto, isto é prova de que existem espaços, existe a possibilidade de dar espaços e canais de liberdade e de autonomia, e formas de liberdade e autonomia, às pessoas que residem em contexto institucional. Basta que os profissionais que nestas instituições trabalham tenham também a capacidade de perceber que estamos a falar de pessoas, estamos a trabalhar com pessoas e não para pessoas. E são estas pessoas que têm de decidir aquilo que querem, como querem ser tratadas, como querem ser cuidadas, o que é que, quem é que querem aceitar na casa, que é a casa deles, que atividades é que querem fazer, que atividades é que querem propor, e são eles e podem fazê-lo, porque eles podem decidir, e eles fazem-no brilhantemente. E muitas das vezes colocam-nos sem chão, porque nós achamos que existem pessoas, por exemplo, com diagnóstico de Alzheimer ou com demência, que nós achamos que não têm opinião, que depois nós perguntamos se querem fazer determinada coisa ou como é que querem fazer determinada coisa, e eles saem-se com ideias deliciosas e brilhantes sobre aquelas coisas. Mais delicioso é, para além das comissões de residentes, são as sessões de biblioterapia ou a mediação de leitura, onde existem pessoas que efetivamente têm opinião sobre as coisas e mais, refletem sobre o caos, por exemplo, nesta situação em particular que nós vivemos, refletem e sabem refletir e conseguem refletir sobre o caos em que nós estamos mergulhados neste momento. Não é? E isto é verdadeiramente delicioso e permite-nos encontrar ou reajustar formas de cuidar que vai ao encontro daquilo que o Afonso disse e muito bem, que é tratar, cuidar com emoção ou com emoções, não é? Ou tendo por base as emoções. Quando falava do envelhecimento positivo, da questão da produtividade, a produtividade não é ter que trabalhar, mas é produzir algo para a comunidade. Uma reflexão sobre um tema, quando outros estão a ouvir, é um trabalho. A pessoa está a perceber que está a proporcionar algo mais aos outros, a si própria, porque está a exercitar essa sua capacidade intelectual, mas que está também a trazer algo aos outros que estão ao seu redor. Portanto, não tem que ser um trabalho remunerado, estamos a falar de pura utilidade. E é aí que se fundamenta, no fundo, este princípio da humanitude, do lugar de vida, do lugar de desejos, que é ir construindo uma relação aos poucos, então, começa no contacto direto e que depois vai criando uma comunidade, como outra qualquer, neste caso confinada a uma estrutura residencial, ou um apoio, um centro-dia, não interessa, criar uma comunidade onde cada um percebe que tem um papel a desempenhar. No Japão existe um projeto que é um bloco de apartamentos perfeitamente aberto, bloco de apartamentos no meio de muitos outros blocos de apartamentos, só com pessoas com demência. É um projeto que custa 3.500 euros genericamente por pessoa. O Estado participa com 4.200. E é 3.500. Ou seja, há um ganho para a instituição que gera aquilo. Porquê? Porque o trabalho deles é perceber quais são as capacidades de cada um e casar complementaridades entre eles. Um sabe ir às compras, mas não sabe usar o dinheiro. Então vai com o outro que sabe usar o dinheiro, mas não sabe ir e voltar. Um que foi carpinteiro faz as mobílias para os apartamentos. Outros que foram jardineiros e assim sucessivamente. Então é uma comunidade que leva isto muito a sério, muito no limite, mas a verdade é que funciona. Temos muitos projetos de comunidades que recriam o tempo em que as pessoas eram autónomas e independentes, mas são fechadas. Esta é verdadeiramente aberta. Não é? Portanto, e é por aí que este princípio de lugar de vida, lugar de desejos, caminha, é para ir construindo uma relação de amizade, as tais dádivas, não é? De amizade, de complementariedade, eu estou aqui para o que for, e o tempo que temos para estar juntos, vamos fazer o quê? E vamos negociando o que é isso. É um banho?
É uma alimentação, é o ir à casa de banho, é o ir ao médico, é ir visitar a família, é ir à praia. Não interessa. Porque o que nos desestrutura, verdadeiramente, isto é agora uma opinião pessoal, tenho acompanhado cerca de 60 instituições já em Portugal, aquilo que nos desestrutura é querermos ter tudo muito certinho. Destas, aquelas horas tem que fazer os levantes, aquelas horas tem que passar o pequeno almoço, porque isso ajuda-me a gerir os turnos das pessoas. Pois, mas a realidade é mutável. É completamente impermanente qualquer circunstância. Portanto, há uma pessoa que dorme mal, acorda mal, tem problemas, é preciso ir levá-lo ao médico, não sei o quê, pronto, já está tudo feito no 8. Esta falta de flexibilidade é que verdadeiramente nos atrapalha. Porque tiram-nos a régua do esquadro e nós ficamos sem chão. Quem é que sofre mais? Acabam por ser eles. Claro. Não têm normalmente grande voto na matéria. Mas quando eles têm voto na matéria, eles conseguem aceitar melhor. Eles conseguem adaptar-se. E nesta percepção de que a sua vontade, a sua opinião é valorizada, aquilo que o Séneca nos dizia constrói-se de pequenos nadas. Eu não preciso de pensar, eu nunca vi o mar e leva-me a ver o mar. Não. Eu quero o teu olhar. Eu quero que me ouças nestes 30 segundos que podemos estar juntos. Eu agora estou-me a lembrar de outra coisa, que vai precisamente ao encontro das comissões de residentes. Nós tivemos uma proposta há uns tempos de uma colega que era instrutora, professora de yoga. E yoga, para os idosos, é sempre aquela situação complexa de levar a perna cá acima à cabeça e fazer o pino e fazer coisas muito complexas que eles jamais conseguiram fazer. Entretanto, sugeri à professora de yoga que, antes de avançarmos com uma decisão final, vamos, no âmbito de uma comissão de residentes, fazer-se apresentar, fazer uma apresentação em PowerPoint a explicar quais eram os objetivos, o que é que ela se propunha, porque é que ela quer trabalhar com aquelas pessoas, porque é que escolheu aquela instituição e não outra, porque yoga, quais os benefícios que aquilo lhes vai trazer à vida deles, não é? Aos anos que eles ainda têm, ao tempo que eles ainda têm. E é curioso porque a miúda é realmente uma delícia e é uma ternura. E no início eles estavam muito céticos, porque mesmo ela apresentando-se e sendo extremamente bem educada e muito assertiva, alguns estavam muito céticos e não apareceram. O que é facto é que depois, a partir de determinada altura do projeto, que entretanto teve de terminar por causa do Covid, a sala que nós destinamos, porque foram eles que destinaram a sala, eles não queriam outra sala que não aquela, tinha de ser aquela porque era central para todos. A sala que eles destinaram tornou-se muito pequenina para a quantidade de alunos que, entretanto, a professora de yoga tinha. Então, nós não precisamos de fazer grande coisa, apenas disponibilizamos um espaço para eles poderem esclarecer o que era isto do yoga, dar-lhes um espaço para conhecerem uma pessoa nova que entrava na casa deles, porque eles é que também têm de dar autorização para uma pessoa estranha entrar, não é? E a coisa funcionou maravilhosamente. Muitos deles não se recordavam do nome por motivos óbvios, que eu acho que muitos de vós compreenderão quais são, mas sabiam que era aquela professora das coisas estranhas e iam com um sorriso imenso de orelha a orelha, e eu já nem precisava sequer de avisar, porque depois a Dona Maria dizia à Dona Leonilde que tinha os tais problemas cognitivos, mas depois iam as duas e eram muito, muito felizes naquele espaço. É isto. Eu dos momentos mais realizantes que tive nas instituições foi um dia em que fui confrontado com a circunstância de que se calhar era melhor nós irmos explicar às pessoas naquela instituição porque é que agora, de facto, eram elas que tinham que andar, eram elas que tinham que se lavar, eram elas que tinham que se vestir o mais possível. E que os auxiliares e os técnicos estavam lá só para auxiliar naquilo que eles não conseguirem. Isso foi um rebuliço entre eles e também nos familiares que agora estavam era calonas, não queriam trabalhar. Portanto, eles estavam a pagar, era para eles fazer. E então, ok, então é melhor ir alguém de fora explicar, porque eles já tinham tentado explicar e pronto, achavam que não, que era uma boa desculpa para não fazerem nada. E então eu fui,
tinha 27 residentes dos 28 da instituição, um espaço de tempo entre as 2h30 da tarde e as 5h30. Boa hora, né? A seguir ao almoço, comunicação a fazer efeito e tudo mais, onde, como em todas as outras instituições, a grande maioria tem alguns ou já graves compromissos cognitivos. Chegou às 5h30, ninguém adormeceu. Isso já foi uma coisa que para mim foi fantástica. E há um testemunho de uma pessoa que depois todos concordaram a agradecer, não a mim, mas à instituição, por ter tido a vontade e o discernimento de lhes explicar o que é que era aquilo agora, e porque é que era assim, não era de outra maneira, e porque é que isso também ia ajudá-los a compreender melhor os problemas uns dos outros e se calhar não ser tão exigentes uns com os outros. Não é só entre os cuidadores e as pessoas cuidadas, é também entre eles. Porque não conseguem perceber porque é que ele tem aquele comportamento estranho e está-me a incomodar e porque é que não fazem nada, eu não devia estar aqui, devia estar internado, tal qualquer, uma coisa assim. E aquele momento foi uma partilha tão interessante, mesmo aqueles que não conseguiram expressar coisa nenhuma, porque tinham tido já um AVC, tinham compromissos na fala, ou porque tinham dificuldades várias, todos eles se mantiveram muito atentos e um agradecimento comovente e comovido à instituição. Por terem tido o discernimento de que era importante eles perceberem isto. Exatamente. Portanto, sim, de facto, faz sentido nós darmos-lhes espaço, não os menosprezarmos nas suas capacidades, porque se os menosprezarmos, eles sentem que nós estamos a desistir deles. E se eles sentirem isso, eles desistem de si próprios. Exatamente. Então, as falhas que eles já trazem, associadas a uma velhice natural, acelerada com compromissos cognitivos, não vamos entrar aqui porque é que eles aparecem. Também podemos já trazer alguma luz sobre potenciais causas. Se nós não vamos dar pasto ao fogo que eles ainda têm, pois ele vai se extinguir. E nós vamos ter dependências maiores e vamos ter dificuldades de trabalho também maiores. Muito bem. O nosso tempo, infelizmente, já terminou. Aproveitar este momento para vos agradecer. É efetivamente uma honra e é comovente perceber que existem pessoas como vocês que permitem neste momento. Está pesado e copiar, o Ricardo. Está pesado este momento. Mas agradecer. Não tenho palavras para agradecer o ensinamento destes momentos todos que nós tivemos até culminar neste programa. Acredito que esta não vai ser a última vez que nós nos vamos ver. Estou certo disso. Não é com certeza. Caso não, de certeza. Não é, professora Joana, não é. Tem uma tese de doutoramento para fazer. Exatamente, tenho um doutoramento para fazer. Eu posso ter aqui uma colherada, porque assim diga. Um comentário. Perguntavam ali porque é que a humanitude não chega aos políticos. Não é? Tem a ver com isso, os mestrados, os doutoramentos. Os políticos não têm que decidir sobre isto, porque os políticos não decidem sobre coisas que desconhecem. Somos nós, no terreno, no contexto real, todos os técnicos, auxiliares, e depois conseguimos levar para a academia as evidências para se conseguir validar. Este é o trabalho desta organização, da Via Hominis, que é uma cooperativa de solidariedade social. O que faz é isto, é levar o conhecimento, pô-lo na prática, com formação, ação, portanto, em contexto real. Depois recolher dados, apoiando mestrados e doutoramentos, que vão consolidando conhecimento e impactos destas práticas, para que então vão chegando aos decisores administrativos e políticos de que há caminho que pode ser feito, porque já há evidências que assim é um bocadinho melhor. E este espaço
como o de hoje, com pessoas que obviamente estão muito interessadas, né, muito desafiadas, sempre inquietas, certamente. O que é que eu posso fazer no dia a dia? Só para lhe dizer que há esperança, mas esta esperança dá trabalho, muito trabalho. Exatamente. E estou mesmo muito feliz por vos ter... Vem, de facto, estas evidências, não é? Exatamente. Obrigado, Afonso, pela partilha e pelo rico contributo que nos deixou, pelas inquietações que deixou a todos. Professora Joana, sempre surpreendente e inquietante. Obrigado por ter acrescentado à sua imensa agenda este momento. Sugerir-vos este livro. Eu acho que deve ser de leitura obrigatória. Eu li este livro no fim de semana, portanto, recomendo vivamente. A professora Joana tinha ali qualquer coisa? É viciante, não é? É sim. Eu também tenho a recomendação do livro, porque eu tenho uma falha grave, porque o Ricardo tem sempre esta gentileza de associar os palestrantes, não é, que têm os convidados a livros e, obviamente, então eu trago um, porque como a minha abordagem teve uma natureza mais pessoal e como os meus alunos também, que há aqui muitos, eu quero enviar um abraço enorme aos meus alunos que enviaram também muitas mensagens encorajadoras, são todos fantásticos, como é óbvio, mas queria então, como eles conhecem, que é recomendar-vos um livro também, que é O Fio da Navalha, que claramente não foi escrito por mim, é um romance já com um século praticamente de existência, mas como o nome sugere bem, que é O Fio da Navalha, é precisamente aquilo que é o percurso de vida de uma pessoa e o que é que ela faz com o seu tempo. É um romance, portanto não é um livro técnico, não é um livro científico, é um romance escrito por Somerset Maugham, como está, não sei se vocês conseguem ver, não sou muito boa nisto. Presumo que seja baratíssimo, porque ele é muito antigo e, portanto, presumo que seja baratíssimo para qualquer um de vocês poder comprar. Isto é uma edição velhinha, como vocês estão a ver, portanto, porque já me foi, de uma forma amorosa, foi-me oferecida pelo também amor da minha vida e, portanto, não deve ser esta a capa que vocês vão encontrar, mas recomendar vivamente porque trabalha precisamente aquilo que é o nosso confronto com o tempo, na nossa vida e na relação com os outros. E, portanto, fica só aqui esta sugestão, que só fica com ela quem quiser, como é óbvio, espero que não seja muito... olha, a Ângela também, a Ângela tem tido participação muito ativa e está comigo nesta recomendação e, portanto, já somos duas a recomendar o Somerset Maugham, porque ela também gostou e, portanto, já estou... Obrigada, Ângela, que já não me sinto tão sozinha nesta. Portanto, Séneca recomendo ao Ricardo e eu e a Ângela recomendamos O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. A Ângela foi surpreendentemente a nossa, porque não era expectável. Eu falo sempre disto. A Ângela foi a minha primeira convidada no primeiro programa da primeira temporada do É Falar que Nos Entendemos. Então tem muita experiência e é isto que ela percebe, por isso é que ela estava aqui sempre em cima do acontecimento e é só com comentários muito bons. Ela foi uma das... Eu digo sempre que ela é a impulsionadora. Ela diz que eu sou sempre muito exagerado, eu acho que sou. Mas para estas coisas não sou garantidamente, porque ela foi uma das impulsionadoras das bibliotecas municipais do país e eu acho que é uma das construtoras da democracia que nós temos no nosso país. Portanto, Ângela, a minha vénia, nunca falhou nenhum programa também. Portanto, é uma estima imensa que eu tenho por ela, apesar de não nos conhecermos pessoalmente e vivemos na mesma cidade. Mas... Tenho tratado disso. Sim, tenho sim, senhor, porque faço questão de a conhecer pessoalmente. Mas a Ângela foi com uma ternura imensa com que aceitou o desafio de estrear esta minha loucura deste programa. E ela, neste momento... desta vez não está a dizer que eu sou exagerado. Diz que é só a bibliotecária, mas não, ela é muito mais do que isto. Então também a recomendar... Bora. Um livro da enfermeira Nídia Salgueiro, podemos dizer que é a mãe da metodologia em Portugal, que é um livro que traz um caráter mais prático, é esse que é mais conceptual, do Yves e do Pellissier. Portanto, um imperativo da humanitude, ao contrário, um imperativo do nosso tempo, que é um passeio pela sua prática, pela sua imensa obra,
que ela tem deixado à enfermagem em Portugal. Já foi uma homenagem apelidada também da investigação na enfermagem em Portugal. E que ainda hoje é uma senhora que nós todos juntos que estamos aqui a assistir a este programa, se calhar tem mais lucidez sobre isto do que nós todos juntos. É uma senhora fantástica. Vamos seguir. E uma referência ao Walter Hugo Mãe, a máquina de fazer espanhóis, se quiserem ter um insight do que é viver a institucionalização. Ok. Sim. Muito bom. Portanto, caríssimos convidados, obrigado mais uma vez por terem aceitado este desafio. Vamos nos encontrar muito, muito em breve. Agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco, que não desistiram e que ficam até ao fim. Agradecer a cada um de vocês o meu imenso obrigado e o meu abraço apertado ainda aqui à distância de todos vocês. A todos vocês, uma vénia por nos acompanharem e por acreditarem que é possível fazer diferente, mais e melhor e dignificar a vida das pessoas que merecem o nosso respeito e que merecem a nossa consideração. Porque é graças a eles que nós temos a liberdade que temos hoje, é graças a eles a quem nós devemos muito daquilo que somos, porque eles são cultura, eles são história, eles são vida, e é isso que nós temos de valorizar todos os dias. Portanto, mais uma vez, obrigado. Dizer que na próxima quinta-feira, de hoje a 8 dias, estaremos novamente aqui reunidos com mais um cabeça de cartaz e um convidado de mistério que não vai decepcionar ninguém. Desta vez será a primeira vez que vem um colega nosso do Brasil, diretamente para este programa e dar o contributo dele. E virá também uma colega da professora Joana, que a professora Joana não sabe quem é, mas também não vou dizer. Tem para a vida. Está cansada. Bom, chegou então... Não, eu estou com problemas de internet. Desculpe, Ricardo, estava a falar para mim. É que eu tenho perdido a ligação várias vezes e não sei. Agora percebi que estava a falar para mim, não? Não, ok. Então, se calhar não, esqueça. Não há problema. Vamos então embora. Mas é a culpa da net, como é óbvio. Claro. Ou então cansados de me ouvir só, simplesmente. Portanto, obrigado a todos. Deixar aqui só este chico coração à Liliana. Liliana, amanhã voltamos, amanhã vamos nos encontrar, está bem? Para falarmos destas coisas. Tá bom? Obrigado a todos e que estejam todos na próxima quinta-feira para nos voltarmos a encontrar. Professora Joana, mais uma vez obrigado. Caríssimo Afonso, obrigado mais uma vez e até breve. Agradecemos, né, a oportunidade desta reflexão e partilha. Espero que tenha, de facto, feito alguma ressonância nos corações e nas mentes de quem nos assistiu. Fará com certeza. Subscrevo o Afonso. Se fizer a uma pessoa, a missão já está cumprida. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas vai fazer a muitas mais, com certeza, porque esta é uma plateia, de excelência. Então, obrigado mais uma vez e até à próxima. Fiquem bem. Adeus. Adeus, obrigado.